Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de economia e com um alerta. O brasileiro está cada vez mais endividado com o cartão de crédito. A fatura da modalidade mais utilizada pelas pessoas, mais que dobrou nos últimos 2 anos e já chega aos 77 bilhões de reais. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 78% dos brasileiros estão endividados. Uma situação que faz parte do cotidiano, mas surge um sinal de alerta quando não é possível pagar as contas em dia. E este é o maior perigo do cartão de crédito. Quando não é possível acertar tudo, sobram aqueles resíduos que caem no rotativo, com taxas que podem chegar a 450% ao ano. É o que está acontecendo com 5 de cada 10 famílias brasileiras. Quem está de fora tenta fugir do maior vilão das finanças familiares. Geralmente, quando tem juros, eu evito comprar ou eu peço desconto e pago à vista. Aí eu acho que assim compensa, porque eu não concordo, eu acho injusto pagar juros de cartão, então eu fujo disso. Fui arrumar o carro quase agora, poderia ter pegado o cartão de crédito. Para fugir dos juros, eu juntei um dinheirinho, sabia que ia ter que arrumar o carro, fui lá e paguei à vista. Além de ter um desconto, porque eu estou pagando à vista, é uma forma que eu arrumo aí, né, de escapar dos juros do cartão de crédito. No Brasil, cerca de 75% das compras são feitas no parcelamento sem juros do cartão. Já nos Estados Unidos, Europa e mesmo outros países da América Latina trabalham de forma inversa. 60% da movimentação ocorre com juros. Estudos da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, mostram que a inadimplência nas compras a prazo é 2 vezes maior do que nas compras à vista. Entre o público de baixa renda, o endividamento é 3 vezes superior. Com isso, as famílias brasileiras perdem poder de compra, têm seu nome negativado na praça, impactam negativamente o varejo e enfraquecem a economia. E enquanto o governo estuda uma solução para o tema, passou a tramitar na Câmara dos Deputados um projeto de lei prevendo que o Conselho Monetário Nacional estabeleça limites para as taxas de juros do rotativo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chegou a dizer que o cartão de crédito rotativo poderia ser extinto, mas voltou atrás. A ideia que ganha maior consistência é a do consumidor inadimplente quitar o débito de forma parcelada, com juros de 9% ao mês. O chefe do BC também falou da possibilidade de limitar o parcelamento sem juros, declaração que repercutiu mal no mercado. O economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa, comenta a iniciativa do BC. Também se fala em até limitar o parcelamento sem juros no cartão. Essas limitações terão um efeito negativo para o comércio, que já vem num ritmo desacelerado, e junto ao consumo das famílias, junto com o agronegócio, estão mantendo o crescimento da economia. Então a perspectiva é bastante desfavorável dessas novas regras, mas a gente tem que acompanhar para ver quais vão ser realmente as novas formas de pagamento do cartão de crédito. De acordo com o mercado, mesmo com juros bem abaixo do rotativo, isso não significa que financiar a fatura ficaria fácil. Se fala em parcelamento com 9% de juros ao mês. Então, um parcelamento em 6 vezes, com essa taxa de juros tão alta, vai significar uma prestação muito salgada para o consumidor. Então, eu acho que isso não resolve o problema. Na verdade, a limitação das formas de pagamento do cartão de crédito não é uma solução ao problema da inadimplência do cartão de crédito. A inadimplência do cartão de crédito se deve à taxa de juros, que é muito elevada. Em meio à indefinição sobre as novas regras, os lojistas tentam facilitar as condições de pagamento no cartão de crédito para não afastar os clientes. A gente divide em 10 vezes sem juros, mas fica bastante pesado na hora do proprietário receber o dinheiro. Tem que vender mais para poder diminuir esse custo. É a única forma, porque é a gente que tem que assumir, porque se você for parcelar para o cliente não quer. A gente parcela 4, 5 vezes sem juros, além disso a gente consegue colocar a taxa, mas ainda segura um pouquinho para o cliente conseguir fazer.
Porque hoje em dia todo mundo compra tudo parcelado, 10, 12. E sempre briga com os representantes de maquininha para conseguir uma taxa menor, porque sempre aumenta e nunca baixa. Só que o cliente sempre quer pagar mais vezes parcelado. Então a gente sempre briga, todo mês a gente olha lá, fala para baixar e tudo mais. Olha só, um estudo apontou que uma família composta por 3 pessoas desperdiça R$ 1.630 com comida por ano aqui no Brasil. O valor é R$ 300 a mais que o salário mínimo. Os hábitos e a desatenção dos consumidores estão entre os principais motivos para essa perda de produtos. O levantamento da empresa de alimentos Hellmann's foi feito com base em dados da empresa brasileira de pesquisa agropecuária com 867 pessoas maiores de 18 anos de todas as classes sociais e regiões do país em julho deste ano. Foi apontado que quase metade dos entrevistados afirmaram, por exemplo, ter deixado ingredientes e sobras ainda em bom estado envelhecerem e estragarem na geladeira. Isso evidencia que ninguém quer jogar comida no lixo, mas que alguns gatilhos levam ao desperdício, como o hábito de descartar alimentos nutritivos que apresentam imperfeições e até mesmo a correria do cotidiano. A pesquisa apresentou os seguintes resultados. 82% dos entrevistados declararam ter jogado alimentos fora em julho deste ano. Esquecer ingredientes na geladeira e jogar fora sobras de panelas e pratos após refeições são os principais motivos de desperdício. Arroz, legumes e saladas são os principais alimentos perdidos. Segunda-feira é o dia da semana mais propenso à perda de alimentos. Desperdício se agrava quanto mais jovem e maior a renda. Neste caso, a pesquisa reforça que as classes mais ricas são as que mais desperdiçam. 89% dos entrevistados afirmaram ter jogado comida fora no último mês. Na sequência, a classe C. E, por último, as classes mais baixas disseram ter desperdiçado no período. Sobre a faixa etária, a conclusão foi que quanto mais novos, maior o índice de desperdício. Sobre os principais erros cometidos, 44% disseram ter descartado alimentos que ficaram esquecidos na geladeira sem vontade de utilizá-los. 44% disseram ter descartado sobras de comida nas panelas e pratos após as refeições. 38% jogaram fora alimentos por passarem o prazo de validade. 8% declararam descartar por saber que não iriam consumir aquele alimento posteriormente. E 4% indicaram outros motivos, sendo os maiores jogados o arroz, os legumes e as saladas, apontados por 1 a cada 3 entrevistados, seguidos por pães, feijão, lácteos, molhos e condimentos, refrigerante e proteínas. Segundo um relatório publicado pela ONU em julho deste ano, 21 milhões de pessoas no país não têm o que comer todos os dias. 70,3 milhões enfrentam insegurança alimentar e 10 milhões são consideradas desnutridas. De acordo com o Programa Mundial de Alimentos, o mundo tem produzido o suficiente para alimentar toda a população mundial. São as políticas públicas eficazes, no entanto, que podem reverter essa realidade. E o apagão no último dia 15 provocou queda de quase 5% das vendas do comércio em todo o Brasil. A Polícia Federal agora investiga se houve crimes de sabotagem e atentado contra a segurança do serviço. O apagão, que afetou praticamente todo o Brasil na semana passada, provocou queda de 4,8% do faturamento do varejo. Os dados do índice Cielo do varejo ampliado mostraram que o maior impacto foi nos comércios das regiões Norte e Nordeste. A análise considerou o intervalo do blackout e comparou com o mesmo período do ano passado, também numa terça-feira. No Pará, o faturamento do varejo encolheu 45,3%. No Maranhão, 40,8%. Na Bahia e no Ceará, as quedas nas vendas foram de quase 30%. Já na região Sudeste, o impacto foi menor. Em São Paulo, a retração das vendas foi de 2,8%. A Polícia Federal instaurou um inquérito policial para apurar as causas do apagão.
A investigação, que corre em sigilo, apura os crimes de sabotagem e atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que o governo trabalha com a possibilidade de um apagão ter sido causado por uma ação humana. O apagão registrado em todo o país aconteceu horas depois de Wilson Ferreira Júnior pedir demissão da presidência da Eletrobras, sem informar o motivo. O governo ainda não conseguiu esclarecer as causas específicas do episódio. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, solicitou formalmente que fosse aberta uma investigação sobre os fatos. A falha no fornecimento de energia elétrica afetou cerca de 29 milhões de brasileiros. E a arrecadação de impostos no Brasil superou 200 bilhões de reais em julho. E o resultado é o segundo maior da série histórica. Depois de fechar o primeiro semestre com o melhor desempenho em 28 anos, a arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil totalizou 201 bilhões e 800 milhões em julho. Trata-se do segundo maior resultado para o mês da série histórica da Receita Federal, iniciada em 1995. O desempenho é 11,7% inferior ao mesmo mês do ano passado, período que marca o maior valor da série. E descontada a inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o resultado corresponde a uma queda real de 4,2% no acumulado de janeiro a julho de 2023. A arrecadação soma 1 trilhão e 344 bilhões. O desempenho representa uma perda real abaixo da inflação de 0,39%. E veja a seguir, população de rua aumenta quase 40% no Brasil. E você vai ver também, nós vamos mostrar o restaurante que foi eleito o melhor do mundo. E o cardápio é baseado em plantas e ingredientes inesperados. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, a população de rua superou as 281 mil pessoas no Brasil em 2022. E isso representa um aumento de 38% desde 2019, após a pandemia de Covid-19. O estudo do IPEA alerta que o aumento do número de pessoas nas ruas é muito maior em proporção da população em geral. No período de 10 anos, de 2012 a 2022, o crescimento desse segmento mais vulnerável foi de 211%. Essa pesquisa do IPEA serviu de base para a decisão liminar de julho do ministro do Superior Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que proibiu o poder público de retirar à força moradores de rua e seus objetos dos locais que ocupam nas cidades. O plenário do STF formou maioria para manter as medidas determinadas pelo magistrado. Outra determinação é proibir a chamada arquitetura hostil, constituída por estruturas que dificultam a presença de pessoas nos espaços urbanos, como pedras sob viadutos e cilindros de metal em bancos públicos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o aumento populacional brasileiro foi de 11% entre 2011 e 2021. A região sudeste concentra pouco mais da metade da população em situação de rua do país. São 151 mil pessoas. Na sequência estão Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. A pesquisa também destaca que a região Norte tem a menor população de rua do país. Mas este número mais do que dobrou entre 2019 e 2022, saindo de 8 mil para mais de 18 mil pessoas. Os africanos lideram o ranking de estrangeiros presos com drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em 2023. Nos 7 primeiros meses deste ano, as autoridades já apreenderam mais de 1.700.000 toneladas de entorpecentes. A Polícia Federal prendeu 231 pessoas por tráfico de drogas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nos 7 primeiros meses deste ano.
Dos detidos, cerca de 5 em cada 10 foram brasileiros. Já entre os estrangeiros, as pessoas nascidas na África lideraram a lista com 67 prisões, equivalente a 29% do total. Segundo os dados da Polícia Federal, entre os africanos foram presos 26 nigerianos, 12 sul-africanos e 11 angolanos desde o mês de janeiro até julho de 2023. Em comparação ao mesmo período de 2022, a quantidade de africanos presos por tráfico continua estável. O número de brasileiros detidos, entretanto, subiu de 78 para 110. A lista da Polícia Federal também possui prisões de 9 sul-americanos e 45 pessoas de outros continentes, como Europa e Ásia. Até o mês de julho, foram apreendidas 1.700.000 toneladas de drogas no aeroporto de Guarulhos, sendo 1.400.000 toneladas na bagagem ou corpo de passageiros e cerca de 300 quilos em cargas ou por outros meios. O entorpecente mais apreendido nos 7 primeiros meses de 2023 foi a cocaína, 90,6% do total, seguido por maconha, 4,7%, metanfetamina, 2,3%, skunk, 2% e haxixe, 0,4%. Ao contrário do que muita gente imagina, a inteligência artificial pode ajudar a criar mais empregos do que acabar com os postos de trabalho. A conclusão é de um relatório da Organização Internacional do Trabalho. A inteligência artificial tem mais chances de criar do que destruir empregos. É o que afirma um estudo publicado pela Organização Internacional do Trabalho nesta segunda-feira. O documento examina o efeito em potencial das plataformas de inteligência artificial e sugere que a maioria dos empregos em indústrias está apenas parcialmente exposta à automação. Segundo a agência da ONU, é mais provável que a maioria dos empregos em indústrias seja complementada mais do que substituída pela inteligência artificial generativa. O estudo destaca que os efeitos desta nova tecnologia variam consideravelmente segundo as profissões e as áreas. O trabalho administrativo em escritórios seria a categoria mais exposta, com quase 1/4 das tarefas consideradas muito suscetíveis de serem afetadas e mais da metade com um nível médio de exposição. Ao contrário, em categorias de cargos de direção e técnicos, apenas uma pequena parte dos trabalhos será afetada pela inteligência artificial. Outro ponto levantado é que as mulheres seriam mais propensas a serem afetadas do que os homens, mais que o dobro no caso dos países de rendas média e alta, devido à subrepresentação delas no trabalho administrativo. O informe ressalta que as repercussões socioeconômicas da inteligência artificial generativa vão depender em grande medida de como se gerencia sua difusão. E a Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos aprovou a vacina da Pfizer para recém-nascidos contra o vírus respiratório. Em um teste com mais de 7 mil grávidas e seus bebês, a vacina, chamada Abrysvo, cortou o risco de que os bebês precisassem consultar o médico ou serem internados no hospital. O VSR é uma doença comum e a principal causa de hospitalização de bebês e idosos a cada ano. Normalmente atinge mais duramente durante os meses de inverno e a última temporada foi mais longa do que o normal, sobrecarregando os hospitais infantis. Esta aprovação oferece uma opção para os profissionais de saúde e gestantes protegerem bebês dessa doença potencialmente fatal. Nos primeiros 3 meses após o nascimento, a vacina foi 82% eficaz na prevenção de doenças graves por VSR e 57% eficiente em evitar que os bebês precisassem consultar o médico devido a uma infecção. Em 6 meses após o nascimento, a vacina era 69% eficaz na prevenção de doenças graves pelo vírus e 51% eficaz na prevenção de consultas médicas. A Pfizer também está estudando a vacina em crianças de alto risco, de 2 a 18 anos, e adultos de 18 a 60 anos, que correm maior risco de contrair VSR. E o melhor restaurante do mundo está localizado na cidade de Lima, a capital do Peru. A avaliação é de um famoso ranking internacional que elege os 50 locais mais cobiçados do mundo. Vamos conferir. Aqui, onde trabalha com a esposa Pia León, o chefe não propõe sabores tradicionais da cozinha peruana, mas criações originais baseadas em plantas, bebidas e produtos nativos de vários ecossistemas.
Martínez começou como cozinheiro em Londres, foi para Nova York e voltou ao Peru para trabalhar com chefes renomados como Rafael Sterling e Gastón Acúrio. Viajou depois pelas montanhas e selvas peruanas, onde descobriu ingredientes inesperados. A partir das descobertas, inventou pratos com pedaços de árvore, alga doce, fósseis de conchas e até rochas de mangue. É uma cozinha que está integrada à América Latina e tem uma mensagem de origem e uma mensagem de agricultura ancestral e conhecimento milenar. Agricultura ancestral e conhecimento milenário. Deveria haver hambre, os insumos estão aí, os ingredientes estão aí. Não deve haver fome. Os insumos estão lá, os ingredientes estão lá. Acho que temos capacidade de adaptação. Temos capacidade de trabalhar. Lutamos pela nossa soberania alimentar e não deveríamos estar subordinados a formas de consumir. A formas de consumir. Com tanta riqueza a ser explorada nos variados ecossistemas peruanos, o chefe Martínez chama atenção para a necessidade de combater a industrialização dos alimentos. Uma luta que ele acha crucial na defesa da saúde das pessoas. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!